A seus postos, Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana e hoje nós vamos para o 11º episódio da nossa temporada temática intitulada A Construção do Holocausto. E o objetivo dessa temporada é abordar uma das perguntas que mais aparece aqui vindas de vocês. Como o Holocausto foi possível? Bom, vocês já sabem que a gente está pensando aqui na mesma linha do Karl Schloines, que refletiu sobre como a estrada para Auschwitz foi enviesada, ou seja, ele propõe, e nós entendemos, junto com ele, que o caminho até Auschwitz não foi um caminho contínuo, que certos passos imprevistos foram necessários para se chegar até o extermínio sistemático de judeus, mas essa sequência de ações não era óbvia e também não era contínua ou possivelmente única. E pensando nisso, o NEPAT decidiu elaborar essas questões aqui no nosso podcast. Os episódios dessa temporada vão ser mais curtos e vão tratar justamente desses acontecimentos-chave para a gente entender, então, como foi o processo de extermínio e quais foram os seus agentes. A gente vai mobilizar aqui vários autores, como embasamento teórico, e nós vamos falar sobre essas questões que se iniciaram nos primeiros anos ainda do regime nazista e seguiram cronologicamente até o fim da Segunda Guerra Mundial. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Conferência de Wannsee, que foi um dos principais marcos para a sistematização da política do regime nazista em relação à chamada questão judaica. Caso vocês não tenham ouvido os episódios anteriores dessa quinta temporada, a gente recomenda que vocês voltem um pouquinho e ouçam em sequência, já que a nossa proposta é justamente traçar a cronologia da radicalização da perseguição aos judeus. E como eu falei, os episódios são mais curtos, então é tranquilo para vocês maratonarem e acompanharem aqui o que a gente está falando. Lembro também, antes da gente começar, que todas as referências bibliográficas da nossa série vão estar nos posts lá no nosso site e vocês podem conferir tudo lá. Então, vamos lá? Bom, pessoal, então para começar, a gente vai relembrar aqui alguns pontos importantes do último episódio. Como a Bárbara mencionou, a concentração da população judaica em campos foi um dos meios imaginados pelos nazistas para solucionar a chamada questão judaica. Ou seja, o que eles queriam nesse momento era separar racialmente os judeus dos alemães. Entretanto, o que os nazistas não previram foi que essa solução, entre muitas aspas, traria rapidamente muitas dores de cabeça. Afinal de contas, ela não mudava o fato de que existiam inúmeros judeus vivendo no território que era considerado como parte do Reich alemão. A bem da verdade, essa solução só mudava o problema de lugar. E diante da superlotação dos campos de concentração, os nazistas começaram então a elaborar meios para tentar resolver essa situação. Relembramos aqui também que o genocídio dos judeus soviéticos já estava em curso e que a partir de final do ano de 1941, o assassinato começou a ocorrer em maior escala também na Polônia, justamente com a Operação Reinhard, que foi o tema do episódio anterior. Os primeiros campos de extermínio foram assim verdadeiros laboratórios de experiência, onde os meios para o assassinato em larga escala passaram a ser testados. Mais ou menos nessa mesma época, e aqui a gente começa então a entrar no tema do episódio de hoje, aconteceu uma coisa bem importante. Em 29 de novembro de 1941, ou seja, ali, nesse momento em que os campos de extermínio estavam começando a ser construídos, o Reinhard Heydrich, que era o diretor do Gabinete de Segurança do Reich e foi designado como protetor da Boêmia e da Morávia, que consistem ali no território da atual República Tcheca, ele enviou um convite a outros figurões do Terceiro Reich. O convite, que foi redigido pelo Adolf Eichmann, um velho conhecido de vocês com certeza, se vocês acompanham Desnazificando, conclamava os membros mais ilustres do Partido Nazista para participarem da Conferência de Wannsee, que dá nome ao nosso episódio de hoje. E o convite dizia assim, e aqui eu cito: em 31 de julho de 1941,
o Marechal do Grande Reich alemão incumbiu-me de, com auxílio de outras autoridades centrais, fazer todos os preparativos organizacionais e técnicos necessários para uma solução abrangente da questão judaica e de apresentar uma proposta completa na primeira oportunidade. Bom, assim escreveu Eichmann, né, recebendo aí ordens, então, de Heydrich. Só nesse pequeno trecho do convite já dá para ver em ação alguns dos aspectos apontados pelo sociólogo Zygmunt Bauman como essenciais para o extermínio em massa, quais sejam, por exemplo, o distanciamento e a desumanização dos alvos da operação burocrática. Afinal de contas, Eichmann não está falando aqui, né, de uma ação que vai assassinar outras pessoas, mas apenas solucionar uma questão. Né? Ele ia elaborar ali uma proposta, uma solução para um problema que poderia muito bem ser uma coisa insignificante, como, sei lá, um erro de digitação num jornal, escreveram Adolf Hitler errado. Mas tratava-se de uma ação de genocídio. Né? Então, aqui a gente está vendo que essa situação está sendo tratada como algo burocrático, um problema ali que tem que ser solucionado, né, logisticamente. Mas, na verdade, os preparativos eram justamente como nós podemos assassinar essas pessoas de modo mais eficaz. Muito que bem. O famigerado encontro tinha sido marcado para o dia 9 de dezembro de 1941 e a conferência iria ocorrer em uma vila junto ao lago de Wannsee, nos arredores de Berlim, e dali o nome, né, que a coisa toda tomou. Entretanto, um acontecimento vai atrapalhar aí os planos do Heydrich, que foi o atentado a Pearl Harbor. Né? O ataque japonês afetou muito a cena política internacional, de modo que a maior parte dos convidados para a conferência de Wannsee iam ter que assumir outros compromissos e, enfim, né, fazer outros arranjos antes de participar desse evento. E então a conferência foi adiada. Mas é importante dizer que o genocídio dos judeus não ficou em segundo plano e muito menos sumiu aí das ideias dos nazistas. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, relata no seu diário, né, que justamente nessa época, Hitler estava determinado em pôr a casa em ordem e que, como Führer havia profetizado alguns anos antes, a guerra mundial deveria trazer de fato a aniquilação dos judeus. Bom, além de Pearl Harbor, nesse período da guerra, os nazistas já aceitavam que o conflito não ia acabar tão cedo, né? As esperanças de que ele terminasse ali ainda naquele ano eram poucas. Então, os planos iniciais de esperar a guerra acabar para então deportar todos os judeus para o leste foram cancelados e substituídos pela deportação imediata, mesmo com a guerra ainda acontecendo. Mas deportar não bastava. Como assinalou Hans Frank, que era o governador-geral da Polônia, e aqui eu o cito, devemos aniquilar os judeus onde quer que topemos com eles e sempre que possível, a fim de sustentar a estrutura total do Reich. Fecha aspas. Hans Frank tinha sido, de fato, o primeiro a lidar com a questão da superlotação, ainda que indiretamente. E, por isso mesmo, ele não poupou palavras ali para assinalar o que ele achava que tinha que ser feito. Não é nenhuma surpresa que tenha sido justamente no território subordinado a Frank que os assassinatos tenham começado a alcançar uma escala maior. Em Wartergau, uma das regiões da Polônia ocupada pelos nazistas, o extermínio havia começado em meados de 1941. A região concentrava, naquele momento, cerca de 2,5 milhões de judeus, e mesmo que não houvesse ali um plano sistematizado de genocídio, as ações isoladas de extermínio já estavam acontecendo naquele território. Em 1942, milhares de judeus já haviam sido mortos pelas autoridades locais, com a sanção do governo geral de Hans Frank. As mortes ocorridas principalmente nas florestas de Wartergau, ainda em outubro de 1941, eram uma experimentação para o que seria executado posteriormente em Kelm, que seria um campo especificamente designado para isso, onde os judeus seriam mortos por gás por uma equipe especializada. Vans com gás tóxico foram colocadas em funcionamento ainda em dezembro de 1941. Então, matar essas pessoas era, como assinalou Hans Frank, só uma solução técnica para um problema, né? Já que aquele contingente de judeus precisava ser eliminado para dar espaço para uma colonização alemã na Polônia. Essas ações, ainda que inicialmente locais, se encaixavam perfeitamente nos objetivos ideológicos do regime. E nesse mesmo período,
outras ações começaram a ser tomadas, né, justamente com a transferência dessas tecnologias do extermínio de gás e a realocação dos seus especialistas para os territórios do leste. Tudo isso foi acompanhado por uma ferrenha campanha antissemita, encabeçada, claro, pelo Adolf Hitler. Assim, quando em 20 de janeiro de 1942, né, ou seja, ali no início do ano seguinte, quando a Conferência de Wannsee finalmente aconteceu, não foi uma surpresa para nenhum dos participantes que a pauta fosse justamente o extermínio. Além de Hans Frank e Reinhard Heydrich, representantes do Ministério dos Territórios Ocupados do Leste, do Ministério do Interior, do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Serviço de Segurança da SS na Polônia e na Letônia, da Chancelaria do Partido e da Chancelaria do Reich, do Escritório Central de Segurança do Reich, do Escritório Central de Raça e Reassentamento e do Comissariado do Território Oriental também compareceram à conferência. Assim, Heydrich, que organizou todo o evento, expôs as medidas que já haviam sido tomadas para solucionar a chamada questão judaica e explicitou que Hitler havia aprovado plenamente a política de deportação dos judeus para o leste. Heydrich também afirmou a necessidade de reunir todos os judeus da Europa, inclusive dos países neutros, para que o Terceiro Reich fosse bem sucedido nos seus objetivos de reordenar a Europa racialmente. No total, em todo o continente, haveria cerca de 11 milhões de judeus a serem exterminados. Heydrich também expôs que esses judeus seriam colocados para trabalhar e que, aqui eu cito, sem dúvida a grande maioria será eliminada por causas naturais, e que qualquer um que sobrevivesse à experiência seria tratado de forma apropriada, porque, pela seleção natural, o que sobrasse desses judeus formaria a célula germinativa de um novo renascimento judaico. Vejam a experiência histórica, fecha aspas. Outras questões foram debatidas na conferência, como, por exemplo, de que maneira os países neutros seriam persuadidos a entregar os seus judeus para o extermínio e o que seria feito com a população considerada como racialmente mista. A conclusão, como redigido nas minutas, foi um tanto quanto evasiva e apontava para várias soluções possíveis. Pois bem, como assinala o historiador Richard Evans, o que a conferência deliberou foi, em suma, que os trabalhadores judeus seriam escravizados, privados de rações adequadas e trabalhariam até cair. As inúmeras referências ao fato de que eles seriam considerados como inadequados ao trabalho, somados às afirmações de que aqueles que sobrevivessem ao trabalho seriam mortos, significa que o principal motivo do encontro em Wannsee foi discutir a logística do extermínio. Cabe ressaltar que, em nenhum momento, o uso de mão de obra de prisioneiros judeus foi debatido do ponto de vista utilitário, ou seja, para favorecer aí a economia de guerra. Bem pelo contrário, tirar o máximo daqueles homens não se tratava de favorecer a Alemanha economicamente, mas sim de tirar da reta sujeitos que eram considerados como obstáculos ao reordenamento racial da Europa. Desse modo, não era o trabalho escravo que gerava por um acaso o extermínio. O objetivo era o extermínio, e não o trabalho. O trabalho era só um meio para se alcançar o extermínio. Então, a Conferência de Wannsee serviu para ampliar e sistematizar para os líderes envolvidos um processo que já estava em curso, um processo de assassinato em massa da população judaica. E como o próprio Eichmann admitiu posteriormente, a conversa em Wannsee foi sobre a matança, muitas vezes expressa em palavras muito grosseiras, totalmente fora da linguagem legal. E como assinala outro historiador, o Ian Kershaw, a partir daquele momento, a solução final já estava em andamento. Os transportes começaram em julho de 1942, com a maioria dos judeus sendo levados para Auschwitz, e no fim daquele mesmo ano, de acordo com dados da própria SS, 4 milhões de judeus já haviam sido exterminados. No centro das decisões estava ali o governo geral de Hans Frank, e este respondia, por sua vez, às determinações dadas por Heydrich em Wannsee. Os campos citados no episódio anterior, Belzec, Treblinka e Sobibor, ficavam justamente dentro do território do governo geral de Frank. Bom, gente, esse episódio de hoje trata de um momento bem específico, de uma conferência que aconteceu em um dia, mas ele ajuda a gente a entender algumas coisas bem relevantes quando a gente olha para o panorama que cerca a Conferência de Wannsee. Em primeiro lugar, ele nos reafirma que, de fato, o processo de extermínio foi longo, tortuoso, muitas vezes improvisado. Ele não foi decidido de uma hora para outra e muito menos por um homem só.
Mas ainda assim, e aí entra um segundo ponto fundamental, a gente pode dizer com certeza que Adolf Hitler estava plenamente ciente de tudo e que nada aconteceu sem o seu aval. Nem Vanzi, nem as outras decisões teriam sido tomadas sem a ciência do Führer. A atmosfera na Alemanha, como eu mencionei, era de uma violenta campanha antissemita liderada pelo próprio Hitler, e a insistência repetida na necessidade de destruir, remover, aniquilar e exterminar os judeus constituiu uma série de estímulos aos outros nazistas, que, liderados posteriormente e principalmente por Himmler, prosseguiram com o extermínio. Em fevereiro de 1942, Hitler disse a Goebbels que, e aqui eu cito, o processo de aniquilação deveria ser acelerado com frieza implacável, e que, fazendo isso, prestamos um serviço incalculável para a raça humana que foi atormentada pela judiaria por milênios. Fecha aspas. Assim, para concluir esse episódio, eu gostaria de citar o Richard Evans mais uma vez para relembrar que a Conferência de Wannsee tornara o processo de extermínio mais fácil de coordenar e implementar, mas não havia inaugurado, nem tampouco transformado em uma sequência automática de acontecimentos. Foi justamente a liderança incansável de alguns nazistas, entre os quais a gente pode destacar o Himmler, no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais nele, que garantiu que esse processo entrasse em vigor e fosse de fato bem-sucedido. No próximo episódio, a gente vai abordar com mais profundidade a atividade dos campos de concentração e extermínio e os passos finais desse processo de construção. Bom, não é por acaso que demorou 11 episódios para a gente chegar até aqui. O caminho até Auschwitz foi, de fato, muito tortuoso, mas eu espero que esse episódio tenha conseguido amarrar algumas pontas para vocês entenderem como a gente chegou, então, à decisão de um extermínio sistemático. E eu espero vocês, então, para a gente chegar quase no fim dessa série, no próximo episódio, e entender melhor a história relacionada diretamente aos campos de extermínio. Beijo, tchau!